Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Esse espaço em que eu consigo compartilhar um pouco das tantas conversas interessantes que tenho nessa vida e armazenar essas trocas para você que chega a qualquer tempo nesse canal. Desde já aviso que nesta edição, na nossa mentoria bibliográfica, não só vamos dar dicas de livros, como vamos dar livros. No final do episódio, eu explico como conseguir o seu lá na Livraria Santos, parceira deste episódio, ok? Mas vamos ao conteúdo desta edição. No Âncora de Carreira, mesmo que possamos nos referir a datas ou eventos, o que fica é o aprendizado em cima de experiências e, no eco delas, a contínua construção da nossa identidade profissional. Esse ano, 2024, tivemos um evento ou eventos que, para mim, são sempre provocadores, porque tratam de desempenho, de persistência, de projeto, de muito investimento para um resultado incerto, mas sempre é poderoso em termos de impacto. Eu falo das Olimpíadas e das Paralimpíadas. As Olimpíadas convencionais já são um modelo de superação. Quem chega lá teve muito foco. Mas quando vem as Paralimpíadas, nós temos um choque cultural, digamos assim, uma quebra de paradigma. Porque nós temos provas e para-atletas que contrariam os nossos sentidos. A gente vê o que considera improvável, para não dizer impossível. Mas alguém acreditou e fez. Enfim, eu acho que nunca saio igual desses eventos, mesmo sendo uma espectadora distante. Além disso, em termos sociais, as Paralimpíadas nos confrontam com uma dolorida realidade brasileira, que é das deficiências adquiridas. As armas de fogo são o principal motivo de deficiência, né, causadas por fatores externos. E os acidentes de trânsito vêm na sequência. E sempre fica aquela ideia de que seriam coletivamente evitáveis. Mas, e se uma deficiência fosse individualmente evitável, sob algumas condições? Qual seria o seu limite para evitá-la? Pergunta estranha, né? É que existem dilemas na vida que a gente nem imagina que possam existir até que eles surjam. E esse é um dos nossos assuntos com a nossa entrevistada, a paratleta Mônica Santos, esgrimista, que esteve nas últimas 3 Paralimpíadas, Rio de Janeiro, Tóquio e agora 2024, Paris 2024. Mãe da Paola, de 21 anos. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, é prazer estar aqui contigo, poder contar um pouquinho da minha história de vida para você. Muito obrigada por vir a este espaço. A Mônica, que é gaúcha, é natural de Santo Antônio da Patrulha, né? Isso, E treina no Grêmio Náutico. Oi? Rapadureira. Treina no Grêmio Náutico União. Mônica, tu costumas dizer que é paraplégica, então no caso você não tem aqui a imagem, mas a Mônica é uma esgrimista, ela é cadeirante, e ela costuma dizer que é paraplégica por escolha, por opção. Então conta pra gente como te tornaste uma pessoa com deficiência ainda na juventude. Bom, eu com 19 anos, já casada, já queria ter meu primeiro filho, e aí num certo dia acordei de manhã e não consegui levantar. Brinquei com o marido, amor, não tô conseguindo levantar, vem aqui e tenta me ajudar. E ele disse, ai, deixa de ser boba, Mônica. Daí eu disse, sério, vem aqui que eu não tô conseguindo levantar. Na noite que passou, eu tive umas câimbras nas pernas e achei que eu tava com alguma coisa de jogar futebol, enfim. Tentei levantar e não consegui. E aí, automaticamente, fomos para o hospital aqui de Santo Antônio, onde eu fiz vários exames laboratoriais, mas ele ficaria pronto só na próxima semana. Retornei para casa achando que eu estava com uma anemia ou alguma coisa assim, mas sem andar, desde a hora que eu acordei. Voltei para casa, meu irmão foi me visitar e disse, não, tu não vai ficar o final de semana todo assim sem andar. E aí fomos para Porto Alegre, para o Hospital da PUC, onde eu abaixei, e com 5 semanas descobri que eu estava grávida. Foi uma felicidade só, contei para todo mundo, estava realizada, porém eu estava sem andar e não sabia qual era o motivo. Começamos a fazer vários exames,
só que tinha alguns que eu não poderia fazer por conta da gestação. Então, eu esperei fechar 4 meses de gestação, 3 meses dentro do hospital, sem andar e sem saber o que eu tinha. E num cateterismo eu descobri que eu tinha um angioma medular e que ele ia se manifestar ou em uma gestação ou na menopausa. E aí comigo foi na gestação. Então, veio a notícia dos médicos que eu teria que estar interrompendo a gestação para estar fazendo a cirurgia desse angioma e voltar a andar. Mas, apesar de todos os riscos, numa conversa com Deus, eu procurei uma resposta dentro de mim, Sabrina. Eu decidi, né, contrariar todos e ser mãe. Hoje eu sou mãe da Paola, né, eu fiz a cesárea e tive logo depois que entregar minha filha nos braços da minha mãe para mim estar fazendo a minha cirurgia. Tive que assumir todos os riscos e decidi, né, em continuar a gestação. Eu ia no hospital segunda, quarta e sexta para acompanhar se a nenê estava se gerando direitinho e se não tinha acontecido nada ou ela parado de crescer, porque as possibilidades dos médicos seriam que até o 5º mês de gestação eu e o feto viria a óbito. Mas com a graça de Deus ele deu a minha filha perfeita, né? Ganhei ela de cesárea e totalmente saudável. 1 mês de vida dela fui fazer a minha cirurgia, que eu ficava ou tetraplégica ou vinha a óbito. E aí para mim foi a parte mais difícil, assim, eu ia fazer uma cirurgia que eu não voltaria mais pegar a minha filha nos braços. E entreguei ela nos braços da minha mãe, do meu marido, e pedi que eles ensinassem os mesmos valores que ela me ensinou e que não deixasse ela nunca esquecer de mim, assim. E eu lutei pela vida dela. E disse para Deus, Deus, o que tiver que ser, vai ser, né? Mas faça a tua vontade, porque eu não posso te pedir mais nada. Eu já tinha pedido para ele e entregado a minha filha para ele, né? E aí é a verdadeira escolha, né? Tu entregar o teu filho para Deus, para ele fazer o que ele quisesse. Naquele momento que eu fiz isso, no momento que eu fiz essa escolha, eu acredito que me deu aquele alívio, sabe? Agora é contigo, Deus, não é mais comigo, sabe? E aí eu descansei, assim, da preocupação de que ela poderia nascer com alguma deficiência, alguma coisa. Fui fazer a minha cirurgia, demorou em torno de 12 horas, um caso raro que eu tive essa doença. Veio médicos de tudo que é lugar, tudo que é país para estar estudando o caso. E aí, depois de algum tempo, começou a voltar o líquor da coluna a crescer. E aí veio o meu segundo milagre, que eu digo que foi eu ter ficado só paraplégica. Os médicos chegaram e disseram, mãe, o teu diagnóstico é que tu ficou paraplégica. Daí eu disse, tá, doutor, eu preciso de uma cadeira de roda para cuidar da minha filha, para mim ser mãe. Mas tu tá entendendo o teu diagnóstico? Tu nunca mais vai voltar a andar? Eu disse, doutor, pra mim ou vinha a óbito ou nunca mais pegar minha filha nos braços. Então eu quero uma cadeira de rodas para mim ser mãe, para mim viver o meu tanto sonho, né, de cuidar da minha filha e fazer as coisas para ela. E aí voltei para casa em uma cadeira de rodas e em torno de 6 a 7 meses eu me tornei totalmente independente em uma cadeira de rodas. De ir pro chão para brincar com a Paola, de voltar para a cadeira, de fazer a comida, de limpar a casa, de dar banho nela, de trocar ela, ensinar a andar de bicicleta, botar e tirar minha cadeira de dentro do carro e dirigir um carro adaptado. Então, assim, a Paola fez com que eu me tornasse independente em uma cadeira de rodas. E eu vou tagarelando, né? Não, é que não tem como contar essa história de uma maneira mais resumida. Na verdade, a gente teve uma primeira conversa, eu e a Mônica, na Rádio Mix, durante as Paralimpíadas de 2024, de um modo muito mais sucinto. Mas só o fato dessa escolha já tinha me chamado muita atenção. E aqui a gente é um espaço em que a gente fala de carreira e maternidade. E quando hoje a carreira da Mônica é... A tua carreira, né, Mônica, é como para-atleta, como esgrimista. E tem uma ligação direta com uma decisão, uma escolha
pela maternidade. Tu já deves ter contado essa história 1 bilhão de vezes, né? Como é que o distanciamento do tempo, tu olhas com o passar do tempo? A Paola hoje com 21 anos, né? Como é que foi esse passar do tempo quando tu olha para isso? Tu faria alguma coisa diferente? Ou os desafios que vieram a partir daí? Não sei se pode ter algo que se compare, né? O que eu sempre pensei, assim, Sabrina, foi meus princípios, né? O certo e o errado dentro de mim, independente de religião, de qualquer coisa. Para mim, ali, se eu tivesse interrompendo aquela gestação, eu estaria tirando uma vida e não ia conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Então, para mim, isso não foi uma escolha, porque já tinha dentro de mim. A minha escolha foi mesmo largar minha filha e ter ido fazer uma cirurgia que eu não voltaria mais a pegá-la ela. Mas aí eu te digo assim, que no momento que tu faz uma escolha, que tu pensou em todas as situações, né? Tu fez aquela escolha, tu tem que fazer acontecer, né? Tu tem que ir à luta, tu tem que arregaçar as mangas. Eu escolhi estar na cadeira. Então, eu vou viver a minha vida escolhendo ser feliz, estar em uma cadeira. E assim, não faria nada diferente. Até hoje eu acredito que os tropeços que a gente dá é para o nosso crescimento, é para a gente encarar mesmo o problema de frente, assumir ele. E sem culpa, sabe? Assumir a responsabilidade da gente, porque a gente é capaz de tomar decisões, de fazer tudo. As nossas escolhas e as nossas decisões é conforme a gente foi criado e conforme a gente vive. Se a gente respeitar os nossos sentimentos, eu acredito que a gente consegue sim escolher ser feliz e tocar a vida mesmo estando em uma cadeira de rodas. Porque geralmente as pessoas acham que a cadeira de rodas me prende. E pelo contrário, assim, Sabrina, eu assim, antes de estar na cadeira, eu nunca pensei que eu ia andar de avião. Sou de uma cidade interior, de ir para a escola a cavalo, venho de uma família muito humilde, meu pai e minha mãe nunca tiveram carro. A minha cola eu fazia de farinha de trigo. Então, assim, nunca imaginei em sair de Santo Antônio. E através da cadeira de rodas e da esgrima, eu conheci mais de 20 países, já viajei o mundo, entendeu? Então, assim, tudo é escolhas. E às vezes a escolha mais difícil é o que vai te abrir portas, entendeu? Perfeito. Pra gente ter ideia do tamanho dessa virada, né? Qual era o teu projeto de vida antes disso? Tu vislumbrava alguma profissão? Tu tinha algum sonho diferente desse? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos na fábrica de calçado, aí casei com os 15, continuei trabalhando, mas assim, não tinha grandes sonhos, né? O meu sonho era ter a minha casa, ter uma família e viver feliz, assim. Não tinha esses sonhos que depois o esporte adaptado me trouxe, né? E abriu, assim, várias portas, né? E o pessoal ainda acha que, assim, como é que eu vou te dizer? A questão da acessibilidade também, que foi bem difícil para mim por morar em uma cidade interior, mas a gente vê que tem, em todas as cidades tem alguma dificuldade para acessibilidade também. Mas é aquilo, a gente tem que sair de dentro de casa e tá buscando o nosso cantinho todo dia, né? Assim como as mulheres, o deficiente também, sabe? Porque o preconceito vai sempre existir, tanto na cor, na religião, na deficiência. Então, é a gente não ter preconceito com a gente mesmo, sabe? E ir pra rua mesmo reivindicar e pedir. Aqui em Santo Antônio eu mudei várias coisas, assim, em questão de comprar a roupa da minha filha, não conseguia entrar na loja, não conseguia entrar no provador para ver se a roupa ficou legal nela ou não. E aí eu disse, gente, eu tenho capacidade de trabalhar, de tomar minhas decisões, de ter autonomia e não posso comprar uma roupa para minha filha. Enquanto vocês não colocar uma adaptação para mim, eu não vou ser mais sua cliente. E aí, assim, saindo na rua, o pessoal tendo essa visibilidade de mim, das minhas necessidades, foi aí que eu consegui trazer um pouco mais de acessibilidade para o meu mundo de cadeira. E tu falaste que tudo que a cidade tem problema durante as Paralimpíadas, a gente conversou com alguns paratletas lá, técnicos, pessoas que estavam circulando em Paris, e eu tinha perguntado, e aí, Paris,
é uma cidade adaptada. E o relato que veio diz que não, sempre, mesmo quando tem adaptação, não é uma adaptação completa, né? Nós temos muitas variadas deficiências e não se tinha uma adaptação. Às vezes tu tem uma adaptação para o cadeirante, mas não tem para quem possui alguma deficiência visual, para quem é cego e assim por diante, né? Então é algo em construção. E tu falas muito disso, da pessoa com deficiência ir para a rua e a partir da circulação provocar a mudança, né? É que a gente tem que desmistificar, né, esse papel de coitadismo, né? Porque se tu ficar trancado dentro de casa, a gente nunca vai conseguir buscar mais acessibilidade. Enquanto as pessoas não nos verem, enquanto a gente não assumir papéis importantes, vai ser muito difícil, assim, é um trabalhinho de formiguinha. A gente tem que ir pra rua mesmo e ir pedindo aonde a gente usa. Porque as leis existem, mas a cobrança é muito pouca, sabe? E as pessoas hoje em dia estão muito desanimadas, assim. A rede social tá te dando muitas coisas irreais. É tudo lindo, maravilhoso, perfeito, e a gente não é assim. A vida da gente não é. Eu tô aqui toda descabelada gravando contigo. Não, é vida real, não é assim, vida de rede social, né? Então as pessoas têm que buscar isso, né? E tem que buscar essa condição de tu querer fazer realmente teu papel de mãe, teu papel de empresário, o teu papel, né? Porque eu te faço uma pergunta, Sabrina, com quais olhos tu vê uma pessoa com deficiência? Pois é, eu vou te dizer que a gente olha com os olhos, eu diria que é dos olhos capacitistas, assim, né? A gente toma como um padrão um comportamento. E por isso que eu digo que tem esse olhar de estranheza quando a gente olha para a Paralimpíada. Eu até comecei dizendo que vai contra os nossos sentidos, porque Sim. a gente tem uma expectativa em relação a dificuldades que são superadas e somem quando a gente vê a atuação daquelas pessoas com deficiência. Né, eu já ouvi, tive colegas que comentaram assim, me dá uma angústia de ver, porque eu acho que vai cair, que eu acho que não vai dar Vai certo. se machucar, vai. Exatamente. E até é um olhar que talvez alguns pais e pessoas olhem com um olhar protetor nesse sentido de evitar qualquer dano e daí, por proteger, não permitir fazer algumas coisas. E eu acho que acho que é com esse olhar que eu tenho e que é o exercício de provocar essa diferença, porque todos os preconceitos que tu mencionaste é o lidar com a diferença, né? Sim. É tu fazer a escolha, né? Se tu quer ficar mesmo no coitadismo ou se tu quer viver. Porque é tão simples ser feliz, o difícil é ser simples, né? E eu vejo aí que as pessoas buscam muito o extraordinário, mas não vive quem tu é, sabe? A tua essência. Com todas as minhas transformações do meu corpo, com 19 anos, me tornando cadeirante, ficando sem andar e me tornando mãe, eu sempre, desde o dia que eu peguei a minha cadeira, eu sou bem mais feliz hoje do que antes. Quando eu tinha um corpo perfeito, quando eu andava, hoje eu sou mais feliz que antes, porque eu vi o meu verdadeiro eu comecei a me conhecer através da cadeira. A questão, assim, de realmente tu se aceitar, sabe? Tu se aceitar e escolher ser feliz. A questão do casamento, a questão das amizades, as pessoas querer a superproteção, como a minha mãe, ela queria sempre fazer tudo pra mim, e eu dizer assim, não, mãe, deixa eu tentar fazer, se eu não conseguir, eu vou te pedir ajuda, sabe? E aí a gente vai descobrindo nossos limites, a gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e tudo no diálogo, sabe? Coisas que antes a gente passava na correria, às vezes não conversava, às vezes não via o que realmente é importante, né? Quem são as pessoas que fazem a diferença para ti? Hoje, se tu tivesse que ligar para alguém que tu estivesse morrendo, para quem tu ligaria? E às vezes a gente fica semanas sem conversar com essas pessoas. Então, tu realmente priorizar, né? O que te faz falta, o que te motiva, o que te coloca para ir mais além, né? E isso aconteceu para mim na busca do esporte, sabe, Sabrina? Se eu não fosse
Eu queria saber até onde era o meu limite. Eu queria saber até onde eu poderia ir na cadeira. E aí eu fui em busca do esporte adaptado, né? Onde eu Deixa eu experimentei. pontuar, assim, uma coisa que tu falaste aí, que é importante, independente de ser pessoa com deficiência ou não, que é a gente ajudar quem quer ser ajudado, né? Sim. Porque às vezes a gente não pergunta e a gente impõe ajuda. E isso serve para qualquer situação. Então, eu até comento que eu tenho 2 filhas aqui, às vezes uma quer ajudar, invade o espaço, eu digo só um pouquinho, pergunta se ela quer ajuda. Não pode, não pode impor ajuda assim. E é uma coisa que parece até infantil, a gente lidando com as crianças, mas acontece na vida adulta, né? Dessa imposição, a gente atropelar o processo dos outros. E aí, sim, eu queria que tu nos contasse como é que tu chegaste na esgrima. Eu precisava fazer um esporte para mim ter uma válvula de escape, de família, de trabalho, de casa, de cuidar de casa, enfim. Aí, quando eu coloquei a Paola com 5 anos na escola, eu fui procurar vários esportes adaptados pelo Orkut. Sou da época do Sim, Orkut ainda. velho bom Achei, Orkut. achei o basquete adaptado em Canoas, onde eu experimentei, fiquei por 3 anos. Foi aí que surgiu o meu apelido, Mônica Monstrinha, que é a minha rede social hoje. E só que só tinha meninos. E aí eu disse, não, eu preciso fazer um esporte que tenha meninos para mim poder competir, né, em outras regiões, em outros lugares. E aí eu tinha um colega que fazia o basquete para ter um preparamento físico melhor para jogar esgrima. E aí ele disse, Mônica, por que tu não experimenta a esgrima? É um esporte individual e também tem meninas. E aí o meu primeiro campeonato eu fui com 20 dias de treino e ganhei uma medalha de 3º lugar. Daí eu disse assim, 20 dias de treino e medalhista. isso aí. Daí eu disse, eu preciso treinar para mim fazer parte de uma seleção. Naquele momento eu precisava, assim, vencer o meu limite, sabe? Saber até onde eu conseguia ir, de mente, de corpo, de tudo. Porque até então, sempre fiquei dentro de Santo Antônio. Aí comecei a dirigir num carro adaptado pelo meu marido e meu irmão para ir para Porto Alegre. Já começou aí quebrando os padrões, né? Porque, o pessoal do interior não dirige na cidade grande, como que tu na cadeira vai estar dirigindo? E a gente tem medo, e aí foi aquela super proteção de querer me proteger e eu querer fazer. E se der errado, a gente pare, mas vamos tentar. E aí, no próximo ano, eu fui chamada, isso foi em outubro de 2011. Em 2012, eu fui chamada para fazer a parte da seleção, aonde eu estou até hoje. Porém, esse pedaço foi bem difícil, assim, porque eu não tive que lidar o preconceito da cadeira, porque eu estava sendo chamada para uma seleção brasileira paralímpica, mas eu tive que lidar com o preconceito de ser menina. A única menina que foi chamada para fazer parte da seleção. E tive que mostrar, sabe, em resultados que eu poderia estar ali representando as meninas. Como é que Porque apareceu esse preconceito? Onde é que tu via esse preconceito, Mônica? esse preconceito só tinha meninos, né, na seleção brasileira. E a gente fez um estágio onde eles convidaram os clubes todos para estarem participando e teve um campeonato misto. Mas um campeonato entre o estágio, não valia nada nem nada. E eu ganhei de todo mundo. Eu ganhei dos meninos e das meninas, mas ganhei também das categorias acima de mim. E aí eu falei pro técnico da seleção, que não era o meu técnico de clube, eu falei para ele, mestre, por que não tem não tem meninas na seleção? Aí ele disse, não, a gente vai tentar mudar isso aí. Daí eu disse, não, eu quero fazer parte da seleção. Hoje o teu melhor atleta do Brasil sou eu. Não é os guri, não é a categoria acima de mim, é eu. E eu quero fazer parte da seleção. E aí o técnico ficou meio assim, foi pra pauta, foi pra reunião, e aí eles colocaram meninas na seleção. E aí foi aí onde eu fiquei mega feliz, porque eu disse pra ele, eu não tô aqui por causa dos meus olhos verdes, eu tô aqui por causa de resultado. Que, aliás, a gente não tá com imagem aqui, mas a Mônica tem lindos olhos verdes. Depois vocês sigam no Instagram dela, Eu brinco, @Mônica Monstrinha.
Eu brinco que não foi por causa dos meus olhos verdes, foi por causa do meu resultado. E até então, eu já fui mais de 10 vezes campeã brasileira, a única mulher a conquistar uma medalha de ouro internacional, bicampeã regional das Américas. Aí participei já das 3 Paralimpíadas, estou entre as 15 melhores do mundo. Então, assim, a gente tem que estar sempre mostrando o nosso valor, né? A gente tem que estar sempre buscando o nosso máximo, assim, né? Não ter limite mesmo pro caminho, acreditar que tudo é possível, né? E o que a gente quer, basta a gente ter fé e a persistência mesmo para estar ali. Porque as escolhas é fundamental, assim, é o que é mais importante pra gente alcançar os nossos objetivos, né? Eu pedi uma palavra-chave para Mônica. Eu disse, Mônica, me dá uma palavra-chave, porque depois a gente vai fazer uma instrução de como o pessoal ganhar uns livros que a Livraria Santos está dando. E eu quero uma palavra-chave. Qual foi a palavra, Mônica? Escolhas. A primeira coisa que veio. Escolhas. Mônica, agora me conta só. A gente já vai chegando ao final do nosso podcast, né? Mas a Mônica Monstrinha, por quê, hein? Porque eu jogava com os meninos e teve um campeonato na Argentina, um amistoso, e eu fui junto com os meninos. E eu era titular, eu deixava vários barbados no banco. E aí, quando um foi arremessar na cadeira, ergueu a mão para arremessar a bola para fazer a cesta, eu fiz cosquinha no cara. E aí o cara, sim, aí o cara fechou a mão assim e foi para me dar um soco. E aí ele viu que eu era a menina dele, não deu. Ele disse, Mônica, sua monstra, eu quase te matei. Eu fui expulsa do jogo e aí ficou o apelido Mônica Monstra. Mas tá bom, ele não fez a cesta pelo menos. Cada um com as suas armas. E foi aí que saiu, né? Não, gente, a Mônica não cansa de me surpreender, né? Eu vou falando com ela e sempre tem alguma coisa que a gente tem a explorar. Mônica, a gente sempre tem aqui no final do podcast uma que eu chamo de mentoria bibliográfica, né? Aquelas coisas que não dá tempo de conversar, a gente vai encontrando nos livros. Tem alguma indicação de leitura para dividir conosco? E Café com Deus Pai. Amo de paixão, alimenta assim bastante a minha fé e às vezes para quem não tem aquele tempo que o dia tá muito corrido, que a gente sempre está sobrecarregado, aquilo ali te dá um gás para continuar as horas do dia. Repete aí pra gente então a tua dica. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. E eu tava vendo aqui no teu status também, do WhatsApp, que diz assim: creio na realização dos meus sonhos, porque acredito no que sonho. Depois dessa conversa, acho que ninguém mais tem dúvida disso, né? Então, porque tá aqui implícita essa coragem de realizar os sonhos. Mas qual é o sonho de agora? O sonho de agora, que era o sonho já de Paris, é conseguir uma medalha paralímpica, né? Eu já tenho medalha aí de mundiais, de Copas do Mundo e ainda falta Paralímpica. Vamos tentar 2028 aí de novo. Tá ótimo. Eu imagino o orgulho que a Paola tem da história e da escolha que tu fizeste por ela. Ela que me dá muito orgulho agora fazendo enfermagem, já trabalhando no posto de saúde da cidade. Então, assim, é escolhas mesmo. Tudo é escolha, né? E a gente mostrar mesmo o nosso diferencial, né? Para conquistar aí as nossas verdadeiras medalhas, né? Porque às vezes a medalha mesmo lá em cima do pódio é só a cerejinha do bolo, que é mais importante mesmo, é a trajetória e o caminho, né, que a gente vai. Não, isso me lembra que quando eu tive filhos, tinha colegas de trabalho que ainda não tinham tido e me perguntavam, qual é o momento para ter filhos na carreira, assim? Eu disse, não tem. Decide e arca com as consequências. Né? Então, são escolhas, é muito interessante o convite que tu nos fazes, a responsabilidade sobre as nossas escolhas e a coragem de escolher. Mônica, muito obrigada pela entrevista aqui no podcast Âncora de Carreira. Obrigada pelo convite, obrigada aí pela divulgação também, e é sempre bom estar junto, assim, com mulheres do bem que querem que outras mulheres cresçam. Então, estou disponível para qualquer coisa que precisar e um grande abraço aí para todos.
E também parabéns, né, pelo desempenho, porque eu sei que vocês ficam muito focados nas medalhas. É um ciclo que já inicia agora, né? Acaba uma Paralimpíada, começa um novo ciclo. Mas quem acompanha, assim, como espectador, entende que estar numa Paralimpíada ou como uma Olimpíada convencional já é uma grande vitória, né? É um funil bastante grande para quem chega no ponto como esse. Então, parabéns pela jornada. Obrigado mesmo. É como eu falo, né? A gente é os melhores do mundo que estão ali. Então, assim, qualquer detalhezinho dá uma diferença. Eu perdi de 15, 14, um ponto. Mas é porque era para ser. Aproveitei bastante, me realizei. A questão da Vila Paralímpica é um lugar onde todos estão representando seus países, as suas bandeiras, sem guerra, sem religião. Ali cada um quer dar o seu melhor no seu esporte. Com todas as adaptações dentro da vila, não tem nada sem adaptação. A gente estava com o maior homem do mundo, anãzinha, cegos, e tinha como esse cara tomar banho, com esse cara dormir, sabe? E isso aí a gente não vê no dia a dia. Mesmo eu sendo uma pessoa com deficiência, eu não conheço todas as necessidades de outras deficiências, né? Então isso é muito bom, assim, pro crescimento da gente e pra gente ver o quanto ainda a gente tem que trabalhar na questão da acessibilidade. É que isso tem que ser muito aclamado, divulgado, porque não deixa de ser uma cidade modelo para inspirar os gestores de todas as outras cidades. Muito obrigada. Obrigada e tenha um dia aí abençoado. E a você que nos escuta, obrigada pela audiência. Eu falei que a gente daria livros, além de indicar livros nessa vez na mentoria. A Livraria Santos tem 5 livros aguardando pelas nossas ouvintes na loja do Pontal Shopping, aqui em Porto Alegre. Então, existe uma Livraria Santos dentro do Pontal Shopping e é lá que vão buscar esses 5 livros. Quem é que vai ganhar esse livro? A gente deu uma palavra-chave nesse episódio. Então, a primeira coisa é localizar qual foi a palavra-chave e as instruções estão no post de publicação do episódio no Instagram, @podcast.âncora-de-carreira. Então segue o @podcast.âncora-de-carreira e ali tem as instruções de quem vai levar pelo menos um desses livros para casa. Então, muito obrigada a você que nos escuta. Não é esse prazo para retirar dos livros não será infinito, né? Porque o podcast ele pode ser ouvido quantas vezes em qualquer lugar, então não é infinito esse prazo. Então, para quem está escutando depois, a retirada foi até 30 de outubro. A gente publica um episódio a cada dia 30. Então, no 30 de outubro, encerrou essa promoção, que vai ser para as primeiras 5 que cumprirem as instruções que eu vou deixar lá. Obrigada pela companhia. Se curtiu o conteúdo, você já sabe, compartilha. E volta no próximo!